Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com e primeiramente já agradecendo a todos os novos inscritos que chegaram aqui no canal, né, das últimas semanas e tudo mais. Batemos uma meta interessante aqui, foram 300 inscritos aqui no canal, eu fico muito feliz, isso me motiva a continuar. Eu agradeço a você que gosta do conteúdo que eu tento trazer aqui, tento fazer as melhores análises possível. Obviamente eu sempre vou deixar um outro lance passar, mas de vez em quando vocês acabam me alertando aí nos comentários, eu acabo vendo e acaba sendo uma trocação de ideia até interessante, acaba sendo muito bom. Na medida do possível eu sempre respondo todo mundo. Então vamos aí, né, pra partida. Eu joguei aqui contra um jogador, aqui não vai mostrar pra vocês que tá cortando, mas ele é um jogador francês, o nome dele é Chess7 Generation. E vamos aqui pra partida, que foi uma partida curta na verdade, ele cometeu uma gafe muito triste aqui. E vamos aí, o jogador faz E4, eu faço C5, defesa siciliana. O jogador faz cavalo C3 na posição, eu simplesmente faço D6. Aqui o jogador faz cavalo F3, eu jogo meu cavalo F6, ele desce peão. Isso aqui inclusive é interessante, né? Ele tenta abrir a siciliana dessa posição. Isso aqui vai acontecer algumas vezes. Algumas vezes vocês vão se deparar com esse peãozinho aqui em E5, né? Geralmente alguns jogadores gostam de fazer esse lance. Eu acho esse lance válido, não acho que ele seja algo ruim. Eu acho que ele é um lance que atrapalha muito os jogadores que não vão saber jogar contra isso daqui. Por exemplo, jogadores de 1500, 1600, que querem posições mais tranquilas ou que eles já conheçam. Talvez esse peãozinho possa atrapalhar, entendeu? Possa modificar o jogo e tal. E se você fizer algum lance errado aqui, pode ser que acabe a sua posição inteira. Então, nesse momento, com as peças negras, você tem que ter uma visão interessante do que vai acontecer, certo? E não errar, porque aqui é muito importante quando tem esse tipo de posição. Então aqui eu capturo, né, o peão dele de E5, ele vem com o cavalo em E5 capturando o peão de volta. E nessa posição ela é muito interessante, né, que você vê um cavalo já preparado para atacar a posição de F7 com o bispo em C4, isso pode ser muito perigoso. Esse cavalo aqui é muito difícil de você tirar. Por exemplo, se eu tirar, por exemplo, cavalo C6 aqui, ele pode trocar tranquilamente isso aqui. E pra ele, ó, é vantajoso, ó. Eu tenho dois peões esquisitos, né, totalmente deslocados aqui no tabuleiro. E ele tem uma estrutura de peões muito melhor. Isso claramente já dá uma vantagem para essas brancas, entende? Então isso aqui já é algo meio chato. Outra coisa que pode acontecer é ele tirar bispo nessa posição. Então aqui já começa complicações. Por exemplo, o bispo aqui, ele me força alguns lances. Por exemplo, dama, ou então, sei lá, uma entrada muito chata aqui, ou essa troca, eu tenho que tomar aqui também do mesmo jeito. Vai ficar de novamente essa posição esquisita, que não é algo que eu queira. Ou então, por exemplo, você deve estar pensando assim, pô, então ao invés de dama, joga bispo para proteger. Interessante, o problema do bispo aqui nessa posição é a perdida, né, do par de bispos, né? Que ele força eu perder o par de bispos nessa posição. Então essa tomada aqui ele teria os dois bispos tranquilos, isso já é uma pequena vantagem para as brancas, né? Se souber jogar direitinho, pode já acabar trazendo alguns problemas. O computador nessa posição, ele fala que o melhor lance é A6 aqui. Olha que interessante, o computador fala que A6 é o melhor lance. Acho que é por causa dessas entradas, né, de cheque, as entradas aqui de bispo em B5, né? Então o computador dá os melhores lances dele, né? Eu particularmente não gosto desse A6 aí, eu acho muito estranho, porque não desenvolve peça. Lógico que eu não tô assim contrariando o computador, é o computador, né, óbvio. O que eu tô querendo dizer aqui é que o meu lance não seria A6, né, não seria o lance que eu faria, porque eu sinto que eu tô perdendo um tempo aqui na posição, ao invés de eu estar liberando uma peça, por exemplo, cavalo, sabe? Então ao invés de fazer um A6, eu simplesmente fiz um G6 aqui, já com a intenção do fianquete logo de uma vez, para fazer o roque o mais rápido possível, porque o roque nessa posição que vai fazer a diferença no jogo, né? Geralmente é isso que acontece. Então aqui o jogador faz um C4 nessa posição, né? Tentando atacar o ponto aqui de F7, é aquilo que eu falei, né? Esse ataque acaba se tornando muito chato, cara. E aqui eu simplesmente faço, né, peão E6. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas e aquele bispo que você fala que é bom pra cacete? Que fala, pô, até que vale a pena pra trocar aqui. Cara, nessa posição não vale a pena. Por quê? Porque não tem mais o peão de D7, então não vale a pena. E essa troca aqui, olha como fica esquisito o jogo, tá vendo? Peões, tudo estranho, das negras, tudo deslocado. O cavalo dele é intocável, fica muito bom o cavalo dele ali. Então, não faça esse bispo em E6. Se você não tiver o bispo de D7 ali,
a contenção, ou então o bispo de D7 aqui em D6, para fazer aquele triângulozinho de peões, entendeu? Então tomem muito cuidado com isso, não vão fazer besteira, certo? Então aqui fiz E6 aqui para proteger essa entrada, né, desse bispo aqui em F7 junto com o cavalo, um ataque combinado, né, que poderia me causar muitos problemas aqui, certo? Então, depois de E6 o jogador fez simplesmente B5 aqui com o bispo, né, tentando atacada no cheque. Essa posição é interessante, eu não posso tirar meu cavalo aqui, porque senão ele troca essa posição. Eu levo cheque duplo, cai uma torre inteira nessa posição, né? Então não vale a pena, né? A ideia aqui é você ter que defender. Obviamente você não vai tirar esse cavalo, você vai tirar o cavalo que está preso ou o bispo. Se você tirar o bispo aqui, ele troca com o cavalo, e isso é vantagem para ele, porque ele vai ficar com o par de bispos. Isso acaba sendo vantagem. Então, nessa posição eu fiz cavalo D7. Certo? O jogador simplesmente fez um D4 aqui na posição, tá tentando agressivar de alguma forma. E olha a pressão que as brancas estão colocando aqui. Cara, nesse momento você tem que ter paciência, você tem que ser frio, tem que ser calculista, não pode ter medo e tentar fazer o melhor lance possível, lances que não sejam arriscados. Então aqui eu fiz simplesmente o A6 agora, com a ideia de tentar tirar esse bispo daqui. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Se ele joga bispo aqui de forma errada, né, ele leva um B5 na posição, novamente atacando esse bispo. E se ele jogar aqui, ele tá levando o peão C4 aqui. E não tem pra onde o bispo fugir, né? O bispo não pode voltar, senão o peão toma, né? Bispo volta, peão toma. Ou então, sei lá, o único jeito aqui na posição é ele tomar aqui e catar 2 peões pelo bispo. Mas aqui ele já tá atrás na posição, né? Então não é algo muito bom, certo? Então aqui ele tem que ficar esperto com esse lance. Então esse A6, né? O jogador ele simplesmente captura com o cavalo dele de E5, ele capturou o meu cavalo de D7. E eu venho com o meu bispo aqui tranquilamente em D7. E simplesmente trocamos os bispos e tá tudo certo. Dama D7, o jogo tá rodando, dá pra jogar. Porém, aqui tá caindo um peão, né, nessa posição. E aqui eu poderia até trocar as damas também, né? Na verdade ele viria com o cavalo aqui. E aí aqui eu ganharia muita força de jogo. Então para ele essa tomada de peão não é algo muito bom, porque minhas peças estariam muito bem aqui, bem colocado. Eu poderia até pensar num roque grande talvez, para botar uma pressão na coluna, sei lá. E estaríamos indo para um final de partida, não, mas não rolou dessa forma. Nesse momento, né, o jogador ele fez dama F3 nessa posição, tirando dessa linha, né, inclusive atacando o meu cavalo, então eu tenho que tomar muito cuidado nessa posição. E eu simplesmente cometi vamos dizer que foi um pequeno deslize assim, mas não acho que compromete o jogo, porque aqui eu coloco meu bispo em G7, protejo o meu cavalo, mas só que eu desprotejo o peão, né? Então ele poderia ter tomado aqui essa posição, não acho que seja ruim nessa posição essa tomada, porém aqui não ficaria tão, vamos dizer assim, não seria algo tão ruim assim, porque eu poderia fazer o roque, depois meter uma torre C8, é jogável, vamos dizer assim, que seja jogável, né, essa posição. Então, bispo G7, depois ele jogou o bispo dele de forma esquisita aqui, né? Entregou, né, esse bispo dele aqui em H6, que é um erro na minha opinião, é um erro, porque ele tá me dando um bispo dele que poderia ser um bispo para confrontar meu bispo de G7 e tá deixando eu um pouquinho melhor nessa posição. Porque olha só o que vai acontecer, é linha de lance, né? No caso agora eu capturo em H6, ele vai ter que tomar meu cavalo aqui, meu cavalo ficou livre. A ideia dele é não deixar eu fazer o roque e ainda atacar minha torre aqui nessa posição. Porém, né, ele fez ao toque esse lance, né? Quando ele jogou aqui, ele fez ao toque. Quando eu fiz esse lance aqui, eu capturei o peão dele de D4, protegendo o meu peão de C5, ao mesmo tempo protegendo a minha torre lá embaixo. E ameaçando a troca de damas. Pra mim é vantajoso essa troca de dama aqui. E o jogador no toque faz um erro grave. No toque, ele levou 2 segundos para fazer o lance. Dama captura H8, torre H8, que ele pensou que eu tinha entregado a minha torre, só que ele esqueceu que a minha dama captura a dama dele nessa posição, entende? Então ele fez no toque, no desespero, rapidão, achando que eu tinha errado, não pensou nem um pouco. Olha o tempo do jogador, reparem no tempo do jogador, ele tá com, ó, aqui, 7 minutos, aqui. Eu capturo o bispo dele, libero ele a troca, que ele pode pegar meu cavalo, beleza, né? Tem que recuperar a peça. Levou 2 segundos para fazer o lance, né? E ameaçou minha torre. E eu protegi minha torre capturando em D4, peãozinho dele, tudo clean aqui a posição, né? Inclusive leve vantagem para as peças negras, ao mesmo tempo tentando trocar as damas e ao mesmo tempo defendendo a torre. E ele, ao toque também, tipo, 2 segundos, nem pensou direito, foi na minha torre. Sem pensar foi direto, não pensou nem um segundo. Resumo, capturei a dama dele e eu ganhei o jogo nessa posição aqui. Vamos ver até onde foi. Ele ainda jogou mais um pouco, mas depois comecei a trocar as peças e aqui ele abandonou.
Então, a lição que você leva hoje é, cara, tenha paciência antes de fazer qualquer lance. Entende? Quer jogar rápido? Vai blitz. Blitz 3 minutos, blitz de 5 minutos, de 1 minuto, a bullet é de 1 minuto. Quer jogar rápido? Vai no bullet, vai no blitz pra brincar e tudo mais. Partidas rápidas de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, são partidas rápidas. Não significa que você tem que jogar rápido, é só o nome, rápidas. Entende? Tipo, você tem 10 minutos pra você pensar, raciocinar, você pode gastar 30 segundos, 40 segundos pra você fazer um bom lance. É muito melhor do que sair jogando no desespero, na vontade, na fúria, né? No final o cara perdeu por besteira. Por besteira. Se você for olhar essa posição, olha bem isso aqui. Até aqui não tem nada de ruim. Vamos supor, ele troca aqui, eu capturo, ele joga, sei lá, cavalo nessa posição, ameaçando o peão. Faço um grande rock talvez aqui, protegendo. Cara, não tá claro que eu tô ganho o jogo. Tá meio que empatado, né? Eu tenho uma leve vantagem aqui, mas nada que ele não possa reverter. Entendeu? Então, às vezes, o lance mais simples é o que vai fazer você vencer a partida. Entendeu? Às vezes você bitola tanto querer fazer lances incríveis, táticos, e acaba errando coisas muito simples, né? E nessa posição foi um erro muito feio, né? Mas essa foi a partida de hoje, né? Vamos para a próxima. Novamente já agradecendo, né? Todos os novos inscritos aí do canal. Agradeço de verdade aí. Para ajudar e você em forma de agradecer os vídeos e tudo mais, por favor, dá aquele like, compartilha, coloca algum comentário se você tiver algum comentário para colocar ou algo assim, qualquer coisa, e a gente debate posições na partida, ideias e tudo mais. Tamo junto aí, agradeço a você e partiu próxima partida.